Boa noite, eu saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. E eu quero te convidar nesta noite para nós estarmos colocando a nossa vida na presença de Deus, estarmos orando, estarmos entregando ao Senhor o nosso coração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Senhor, nós temos no nosso coração muita gratidão, Senhor. Muita gratidão porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos vivificou. Obrigada a Deus, porque o Senhor nos tirou do império das trevas, do império da escravidão, da humilhação, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigada, Senhor, porque de uma forma maravilhosa o Senhor nos formou. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por ter nos escolhido desde o ventre da nossa mãe, e por ter escolhido, Senhor amado, um plano e um caminho tão maravilhoso para nós. Nesta noite, Senhor, nós reverenciamos a Tua presença. E nós convidamos o Teu Espírito Santo, Senhor, para tomar lugar neste momento, Senhor, na vida de cada pessoa que se aproxima. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para nos dirigir. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para nos amar. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para nos iluminar. Senhor, nós convidamos o Teu Espírito Santo para fluir em nós rios de águas vivas, águas, Senhor, que jorrem para a eternidade. Nós convidamos a Ti, meu amado Senhor Jesus Cristo, para derramar a Tua virtude sobre nós. Somos carentes da Tua graça, somos carentes da Tua misericórdia, somos carentes, Senhor Jesus, desta virtude que cura, desta virtude que restaura, desta virtude que levantou tantas pessoas do pó. Somos carentes desta virtude, Senhor, que deu visão aos cegos, que abriu os ouvidos dos surdos. Somos carentes dessa virtude, Senhor amado, que tirou pessoas da morte, que consolou corações, que fortaleceu a Tua igreja, Senhor amado, para estar pregando a Tua palavra, para estar levando as boas novas, apesar de estar sendo perseguida. Meu Deus, essa virtude, Senhor, que trouxe visão a Paulo, a Pedro, a Barnabé, a João, a Filipe. Senhor, esta virtude, meu Deus, que apontou o caminho, que marcou agendas, que marcou viagens, que marcou locais. Essa virtude, Senhor, que fez os discípulos saírem de um lugar comum, de um lugar, Senhor, do comodismo, e entrar, Senhor amado, no santo dos santos da Tua vontade. Essa virtude, meu Deus, que alargou o olhar dos Teus discípulos. Essa virtude que deu a eles coragem para continuar a jornada. Nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós esta virtude nesta noite. Nós estamos aqui reunidos, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, pedir que o Senhor abra essas algemas das mãos desta pessoa que está se sentindo presa, amarrada, sequestrada. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê comida para este alguém, Senhor, que está faminto, porque o Senhor vem para alimentar os corações famintos. Eu peço, Deus, que o Senhor coloque a cura, porque eu vejo o Senhor curando corações nesta noite, esta alma aflita, abatida, que perdeu o ente querido. Meu Deus, que o Senhor derrame essa cura maravilhosa, porque há lugares dentro de nós, Pai, que nem o homem pode entrar. Só o Senhor pode entrar e só o Senhor pode fazer milagre. Em muitos momentos a dor é tão profunda que muitos de nós não sabemos nem expressar o que estamos sentindo. Mas hoje, meu Pai, toca nesse interior, toca nesse íntimo, toca neste coração que sangra, toca nessa alma que grita, toca, Senhor, nesta solidão. Em nome de Jesus, aonde houver um enfermo, aonde houver um inválido, aonde houver um desesperado, um desnorteado, alguém que precisa de encontrar o caminho, que haja luz nesse momento. Senhor, que haja luz no meio do caos. Que haja luz, Senhor, que a atmosfera seja tomada por Tua glória, que a atmosfera seja tomada pelo Teu poder, que haja luz na vida deste casal, Senhor, que pensa em separar.
Que haja luz, meu Deus, na vida desta senhora que precisa de provisão. Meu Deus, que haja luz em nome de Jesus. Na vida desse pastor que se sente fraco, cansado, com as suas forças se esvaindo, que tem se arrastado. Meu Deus, eu oro para que esta virtude maravilhosa do Teu Espírito seja derramada agora sobre cada mente e cada coração. Em nome de Jesus, Pai, envia os Teus anjos para tocar o Teu povo, Senhor. Enche o nosso coração de amor por Ti. Meu Deus, acende essas chamas nos corações, porque assim o Senhor me mostra nesta noite, acendendo chamas em corações, meu Deus. Tu és maravilhoso. Tem pessoas que estão em lágrimas, Senhor, e as lágrimas dessas pessoas não têm sido em vão. Essas lágrimas têm pingado dentro deste cálice. E este cálice tem subido ao trono do Senhor, como um incenso suave às narinas do Senhor. E isso é maravilhoso, Senhor. Quantas vezes nós pensamos que estamos orando em vão, mas nesta noite o Senhor diz para alguém que as lágrimas não têm sido em vão. Meu Deus, e que o Senhor tem recebido cada taça de oração, cada taça das orações dos Teus santos, Pai, dos Teus filhos. Meu Deus, o Senhor diz que vai entrar em muitas famílias para a salvação, porque assim tem sido pedido ao Senhor. Pessoas têm dito assim: Senhor, não importa o que o Senhor vai fazer, desde que o Senhor salve a minha família. Então o Senhor te fala assim nesta noite: então confia, confia, porque a forma que eu ajo é diferente da sua. Apenas entrega e descansa. O Senhor diz assim que muitos serão salvos no leito da enfermidade, no último momento, mas que Ele estará ouvindo a oração de cada um que tem clamado por salvação. Meu Deus Todo-Poderoso, levanta mesmo as crianças, levanta mesmo os jovens, levanta mesmo, Senhor, os adolescentes, levanta mesmo os idosos com uma intercessão profética e sobrenatural. Meu Deus, o Senhor está passando pela terra, pelo Teu jardim, e muitas flores ainda o Senhor vai colher. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor, meu Deus, é quem determina a hora da vida e a hora da morte. E a morte é para o Senhor alegria. Eu quero orar por todos aqueles que perderam entes queridos nesses dias. Eu quero orar, Senhor, por toda a família do irmão Cleuber. Eu quero orar, meu Deus, que haja consolo, que haja paz. Que em nome de Jesus os amigos, os irmãos sejam consolados com este Teu grande amor. Nós oramos, Senhor amado, pelo nosso irmão Osiel e por toda a sua família. Que o bálsamo do Senhor, que a vontade do Senhor seja feita nesta família. Nós oramos, Pai, pela vida das ovelhas que perderam seus pastores recentemente, de ontem para hoje. Pedimos, Deus, que haja um consolo maravilhoso sobre a terra, porque só o Senhor pode dar este consolo. Senhor, como a Tua presença é real, como a Tua presença é maravilhosa e como a Tua presença é santa. Obrigada por afagar os corações e dizer: eu estou aqui. Oh, Senhor, santo, santo, santo é o Teu nome. Exaltado é o Teu nome. Meu Deus, Senhor, entrega nesta noite, Senhor, como se fosse um cacho de uvas nas mãos de pessoas. Independente de qualquer notícia na terra, o tempo de cantar na sua vida chegou. Não duvide, o tempo de cantar chegou. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é perfeito para completar esta obra. Ele é responsável por completar esta obra. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, abraça essas pessoas, Pai. Derrama sobre elas a Tua glória. Derrama sobre elas o Teu poder. Derrama sobre elas a Tua vida. Majestade Santa,
Nos ensina, Senhor, todos os dias a viver uma vida de acordo com a boa, com a agradável e a perfeita vontade de Deus. Obrigada pelas curas que o Senhor está realizando nesta noite. Muito obrigada, Pai, pelas portas abertas. Muito obrigada pelas respostas que já têm se cumprido na vida de muitos ouvintes. Senhor, em vários estados do Brasil, o Senhor já está fazendo milagres e também em outras nações. Oramos, Deus, por um discernimento sobrenatural da Tua parte. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode trazer discernimento ao Teu povo. E o Senhor diz assim: orai por discernimento, orai por sabedoria, orai por entendimento, para que vocês possam compreender os enigmas e as situações difíceis. O Senhor diz assim: eu quero dar olhos para vocês verem, eu quero dar ouvidos para vocês ouvirem, e eu quero dar um caminhar segundo o meu querer. Estejam atentos aos sinais, estejam atentos aos próximos acontecimentos, estejam preparados, armem-se, 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 preparem-se, revistam-se de mim, diz o Senhor Jesus. Revistam-se de mim, revistam-se das minhas armaduras, porque ainda que haja treva em muitos lugares, na tenda do meu povo haverá luz, porque eu sou a luz. Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso. Que você possa beber desta água nesta hora. Ele é água viva, Ele é pão vivo. É o pão à procura do faminto, é a água à procura do sedento. Que você possa receber esse amor, essa paternidade. Deixa ecoar esse grito e entrega nas mãos do Senhor esta situação, porque Ele é juiz e Ele está de pé. Nós te adoramos, Jesus. É maravilhosa a Tua presença, é maravilhosa a Tua essência. É muito bom saber que Tu estás vivo e que nós estamos em Ti e que Tu está em nós. Que assim como Tu está no Pai, Ele está em Ti, Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está em nós e nós estamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então nada poderá nos resistir todos os dias da nossa vida, porque o nosso olhar é eterno. Nós estamos neste mundo, mas não somos daqui. Nós estamos aqui, mas estamos conectados com a eternidade. E nós te agradecemos. Toca nessa mão que põe-se na tela, Senhor. Esta pessoa que põe esta mão na tela, Deus. Que a mão de Jesus toque na mão desta pessoa nesta hora. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Que os ossos sejam curados, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que haja virtude. Que haja virtude. Que haja virtude. E o Senhor te dá este sinal para que a senhora saiba que a senhora não está sozinha. Que as mãos do Senhor estão na sua vida. Que as mãos do Senhor estão tocando o teu ser. Muito obrigada, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. É bom saber que Tu estás aqui. Jesus te pergunta assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Fala para Ele nessa hora. Porque Ele está anotando. Porque Ele está anotando. Ele já enviou os anjos para anotar o que você está dizendo, o teu pedido. Oh, nessa noite Ele veio nos surpreender. Nesta noite Ele veio cuidar de você. Nesta noite Ele veio entrar na sua casa e repreender este vento contrário. Repreender este redemoinho que veio para destruir. Meu Deus, existe uma mulher curvada, que não consegue fazer nada dentro de casa. Tudo é pesado, tudo é difícil. Mas o Senhor Jesus, Ele remove essa trouxa pesada na sua casa. E Ele muda essa atmosfera dentro da sua casa.
Ele tira essa perturbação da sua mente. E Ele libera paz na sua vida. Oh, para os órfãos Ele é pai. Para as viúvas Ele é o marido que cuida, que protege. Para os filhos que foram abandonados Ele é o pai de amor. Maravilhoso Deus, maravilhosa graça. Nós oramos pelos líderes, Senhor, a nível mundial. Segura nas mãos dos pastores. Muitos estão desistindo, Senhor. Mas que o Teu Espírito coloque os Seus profetas de pé. E que o Teu Espírito levante um exército poderoso nesta terra. Eu quero Te agradecer por esse momento. Quero agradecer por esse tempo. E quero dizer que Tu és santo, santo, santo. E quero agradecer por todas as estratégias que o Senhor tem nos dado. Entra em cada lar aqui representado. Entra em cada área da nossa vida. E ministra sobre nós a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor está tocando aqui, o Senhor está passando aí também. O Deus de milagres está entrando na sua casa, amém? O Deus de milagres está tocando no seu ser. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te abrace. A paz do Senhor às nossas ovelhas aqui da Ceilândia, nosso povo aqui de Brasília, nosso povo aí de Goiânia também. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é fiel, amém? Se tiver alguém de Recife também, um beijo no coração. E também todos vocês aí que estão nos ouvindo aí de Curitiba, de outros estados, estão recebendo os milagres de Deus aí, nós estamos muito felizes por isso. É bom saber que Jesus está vivo. Vocês que vão nos assistir daqui a pouquinho em outros países também, nós cremos que o Senhor Jesus está vivo, maravilhoso, amém? Que cada um de nós possamos nos levantar e fazer aquilo que está no coração de Deus, né? E hoje, para a glória de Deus, nós vamos estar terminando o nosso tempo de gestão das emoções. O Senhor está nos equilibrando, o Senhor está nos ensinando. Graças a Deus, nós temos mais de 112 lives gravadas aí para abençoar a sua vida. No YouTube da Sarça Ardente Ceilândia, você pode clicar em vídeos, vai ter mais de 112 vídeos simples, mas a palavra é poderosa. Tudo para abençoar a sua vida, tá? E hoje nós vamos estar terminando entre aspas, né? Porque a gente termina um caminho e começa algo novo, não é verdade? Então a gente vai estar terminando aqui com o livro de Gestão das Emoções, né? Do Dr. Augusto Cury, que é um palestrante, psiquiatra, psicólogo, né? Trabalha na área de treinamento emocional no Brasil, fora do Brasil. Tem mais de 175 milhões de livros vendidos, né? E é um cristão que era o maior ateu do Brasil e se converteu ao cristianismo assim que estudou a mente de Cristo, né? Ele estava fazendo um trabalho sobre a construção de pensamentos e ele começou a estudar essa tese e foi estudando várias mentes, inclusive a mente de Hitler, né? Que é um outro livro bem bacana que a gente pode trabalhar aqui, que é a mente perversa, até que ele chegou na mente de Cristo. E aí ele diz que nunca viu nada tão maravilhoso, tão santo, tão brilhante, né? E ali ele se rende ao cristianismo. Isso é maravilhoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre economizar e preservar recursos para ser sustentáveis. Existem muitas pessoas que elas não sabem economizar energia, né? E aí quando chega o momento da dor, o momento difícil, elas se perdem. Muitos se esgotam, né? Muitos adoecem. Por quê? Porque elas não economizaram energia e elas não conseguiram se sustentar. Então, economizar e preservar recursos para ser sustentável é algo muito importante, né? Então, ele diz o seguinte: estamos na era da economia, do consumo responsável.
Qualquer nação séria tem que pensar no futuro, gastar menos do que arrecada em impostos, poupar recursos para investir em infraestrutura, educação e saúde. Desperdiçar recursos ou gastá-los inadequadamente é cometer um crime contra as próximas gerações. Do mesmo modo, um consumidor que deseja viver dias tranquilos em uma sociedade capitalista tem que saber que a presença do dinheiro não garante a felicidade. Porém, a falta dele garante a infelicidade, o estresse e a ansiedade. Cuidar da saúde psíquica não é apenas proteger a mente, trabalhar as perdas e mágoas, mas também saber viver dentro do orçamento e não se iludir com o consumo. Quem não tiver inteligência financeira esgotará seu cérebro e será um sério candidato a visitar psiquiatras e psicólogos. Do mesmo modo, paz, meus amores, vocês que estão chegando agora, do mesmo modo, qualquer ser humano que deseja ter um planeta sustentável, sem escassez hídrica, insegurança alimentar, aquecimento global, deve mitigar a emissão de gases carbônicos, poupar recursos naturais, reduzir o consumo de energia elétrica e de água e cuidar das florestas. Então, ele está fazendo um paralelo entre a sustentabilidade dentro de uma nação, a nível financeiro, ou seja, você precisa saber trabalhar dentro de um orçamento, nem gastar muito e nem ficar sem o dinheiro também, né? Então ele vem trazendo esse paralelo entre essa sustentabilidade a nível de nação e ele vai entrar na sustentabilidade emocional, que muitos não têm. E ele vem falando assim, mas e a sustentabilidade emocional? Quem se preocupa com ela? Quem usa sua inteligência para poupar seus recursos psíquicos? Quem é educado para preservar e renovar a energia cerebral? O maior erro da espécie humana é devorar não os recursos naturais do planeta, mas os recursos da mente. Primeiro destruímos o planeta psíquico pelos altos índices de gasto de energia emocional inútil. Essa sigla dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, é GEEI, né? Que é o gasto de energia emocional inútil. Depois destruímos o planeta físico. Se somos carrascos do nosso cérebro, como esperar que sejamos generosos com o planeta? Muito provavelmente você ficará chocado com seu gasto de energia emocional inútil. Um fenômeno que tem transformado as sociedades modernas em hospitais psiquiátricos e levado a uma crise na formação de pensadores, a fragmentação das relações sociais e a asfixia do desempenho profissional. O que ele está falando? As pessoas gastam tanta energia inútil, não cuidam da sua mente, que elas precisam estar sendo trabalhadas com remédios controlados, suas relações sociais são afetadas, seu desempenho profissional é afetado e o planeta é afetado, porque a pessoa não tem saúde, ela não vai agir com saúde, né? E ele vem falando sobre os cérebros esgotados. Você deixaria um aparelho ligado 24 horas por dia sem um mecanismo de desligamento automático? Deixaria seu veículo com o motor ligado dia e noite? Sairia de casa com o chuveiro, o ar-condicionado e a TV em funcionamento? Creio que ninguém seria irresponsável a esse ponto. Mas será que temos desligado a nossa mente? Temos desconectado o nosso intelecto das preocupações do futuro? Temos procurado relaxar e contemplar aquilo que é belo? Se você acorda cansado, tem dores de cabeça, tem déficit de memória, sofre por antecipação, tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, se irrita por pequenas contrariedades, provavelmente vem expoliando sua energia cerebral. Não sabemos preservar a saúde psíquica, nem economizar o trabalho intelectual, nem mesmo os de nossos filhos e alunos. Por isso, todas as universidades deveriam estudar esse índice, né, de gasto de energia emocional inútil.
O doutor diz assim: são raras as pessoas treinadas para preservar recursos emocionais. Mesmo as que meditam, amam as artes, cuidam da natureza, podem esgotar seu cérebro. Como que vai esgotar? Com atritos, timidez, impulsividade. Falamos dos impulsos, né? Temos que pensar antes de agir. A gente tem que trocar o bateu, levou por bateu, pensou, né? Lembra que essa era uma técnica, né? Ao invés de bateu, levou, você pensa antes de agir, tá? Perfeccionismo. Perfeccionismo, a pessoa quer ser perfeita, coloca altos índices de perfeição, nem ela alcança, nem os outros alcançam. Aí ela esgota o cérebro. Hipersensibilidade a estímulos estressantes. Hipersensibilidade a estímulos estressantes é quando você passa por um momento difícil e você não sabe lidar com ele. Você é hipersensível. Isso também gasta energia emocional de uma forma inútil, tá? Preocupação neurótica com o que os outros pensam e falam delas. As únicas pessoas que me surpreenderam nessa minha longa jornada como profissional de saúde mental, diz o doutor, foram os membros de tribos indígenas. Aí ele vai contar sobre o que aconteceu lá nessa tribo indígena. Olha o que ele diz. Lembro-me de uma vez em que dei uma conferência para líderes de mais de 60 tribos. Eram leitores de meus livros, com os quais aprendi eu também a língua portuguesa. Quando lhes perguntei se sofriam com os sintomas clássicos que comentei acima, que são esses sintomas, né, de atrito, timidez, impulsividade, perfeccionismo, hipersensibilidade, ninguém levantou a mão. Eles não acordavam fadigados, olha só, ele está falando dos índios, tá? Não tinham sintomas psicossomáticos, não eram irritadiços, nem sofriam por problemas que ainda não haviam acontecido. Fiquei intrigado e, num primeiro momento, acreditei que não estava me entendendo. Perguntei então quem aceitaria que eu passasse uma temporada em sua tribo. Todos levantaram a mão. E nessa hora percebi como nós, em nossa bela civilização digital, estamos coletivamente estressados e responderíamos tudo o contrário. Vivemos em uma sociedade de consumo agitada, tensa, pautada pela competitividade, escassa de diálogo e farta de produtos, onde o tempo é uma mercadoria de luxo. Mas essa é a sociedade em que vivemos, e temos de saber sobreviver com dignidade e reciclá-la. Reclamar só aumenta o índice de gasto de energia emocional inútil. Olha que coisa! Quando a pessoa reclama muito, ela está aumentando o índice desse gasto. Então, assim, o déficit de memória, o acordar cansado, ser irritado, estressado, é porque o seu gasto está sendo muito alto por causa da reclamação. Olha que coisa séria. Então, está aqui um médico falando sobre isso. Quem reclama o tempo todo da sociedade, dos políticos corruptos, da crise econômica, da violência social, do caráter das pessoas ao redor, esgota o seu cérebro com maior facilidade. A palavra de ordem é proteger a emoção, se reinventar, construir uma felicidade inteligente, tornar-se um empreendedor saudável. Aí ele vem falando que o capitalismo, ele estimulou a inovação, ele promoveu a eficiência, ele expandiu a tecnologia. O capitalismo levou o mundo a um sucesso inimaginável, né? Só que ele não promoveu o sucesso emocional. E nossa mente não é estável, relaxada, livre, imaginativa. A nossa mente não é contemplativa. Por quê? Porque eles não ensinam essa questão da saúde emocional. E ele vem dizendo que nós falamos com o mundo através de celulares, entretanto não sabemos nos comunicar conosco. Trocamos ideias sobre economia, política, esporte, mas como vimos, não sabemos ter um autodiálogo para domesticar nossos fantasmas emocionais e neutralizar nossas tensões. Fazemos seguro para proteger nossos bens,
porém não operamos ferramentas para segurar e proteger o maior de todos os bens, que é a nossa emoção. E segundo a estimativa desse médico aqui, cedo ou tarde, cerca de 50% da população mundial vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Pesquisas revelam que 20% da população, o equivalente a 1,4 bilhão de pessoas, desenvolverá o último estágio da dor humana, que é o transtorno depressivo. Isso já está acontecendo, não é verdade? Pior, a minoria será diagnosticada e a minoria da minoria encontrará um bom profissional de saúde mental, que no escopo do tratamento disponibilize instrumentos psicoterapêuticos para que seus pacientes aprendam a filtrar estímulos estressantes e gerenciar as emoções, né? Bem-vindo, Bispa Cláudia, Bispo Marcos. Deus abençoe aí Samambaia-Sul. Então, olha, de acordo com a teoria da inteligência multifocal, o índice de gasto de energia emocional inútil, se bem aferido, pode se tornar um instrumento psicossocial mais confiável para medir a habilidade do eu como gestor da mente. Então, quando você aprende a gerenciar os seus pensamentos, os seus comportamentos, quando você aprende a filtrar os estímulos estressantes, diante de 1,4 bilhões de pessoas, você pode ser uma pessoa que terá saúde emocional. Amém? Isso é muito lindo. Então ele fala que a pessoa que sabe filtrar e sabe trabalhar, não gastando energia inutilmente, né? Essa pessoa vai ter um baixo índice de doenças psíquicas e psicossomáticas, né? Ela não vai ser como aquelas outras pessoas que têm baixo índice de tolerância, frustrações, não conseguem passar por frustrações, por dores, por problemas, né? E muitos abrem as portas para violência doméstica, para bullying, né? Então, quando nós conseguimos filtrar esses estímulos e conseguimos guardar mais energia e não gastamos essa energia inutilmente com estresse, com reclamações, com atritos, então nós estaremos mais guardados do que 1,4 bilhões de pessoas que terão doenças psíquicas nos últimos tempos, né, incluindo o transtorno depressivo. Então, assim, quanto maior for o índice, menor será a capacidade de ser líder de si mesmo, ter prazer estável, superar crises, reciclar conflitos. Ou seja, quem gasta energia inútil, deixando entrar qualquer coisa na sua mente, no seu coração, ele vai adoecer a mente, ele vai asfixiar a criatividade, a determinação. Ele não vai conseguir ter um olhar multifocal, como nós falamos aqui em uma das nossas lives, né? Que nós temos que ter um olhar não só em um ângulo, mas em um ângulo 360 graus, se possível for, né? Então, a pessoa que gasta energia inutilmente e destrói a sua memória, seu cérebro estressado, pesado, nessa pessoa ela não vai fluir, né? Em outras palavras, ela vai estar como se estivesse presa, amarrada. Então, assim, quanto menor for o índice desse gasto, maiores serão a saúde psíquica, ou seja, quanto mais você guardar energia, você vai conseguir relaxar com mais tranquilidade, ter tranquilidade, autonomia, estabilidade emocional, capacidade de adaptação às intempéries da vida. Tem pessoas que não conseguem se adaptar, né? Então, assim, ele vem falando sobre isto, e ele fala assim, ó, muitas vezes nós somos consumidores emocionais irresponsáveis. Crianças e jovens com alto índice de gasto de energia emocional inútil podem comprometer seriamente não apenas a sua saúde mental, mas o seu rendimento intelectual, suas funções cognitivas. A pessoa não consegue se concentrar, a sua memória não está boa, né? Ela não consegue elaborar um raciocínio. A gente está vivendo em um tempo bem perigoso, né? Tem pessoas que elas divagam, por exemplo, elas não conseguem mesmo se concentrar e às vezes elas não percebem. Por exemplo, a pessoa está conversando aqui, aí ela fala assim, por exemplo,
Nossa, hoje o céu está tão lindo, né? As estrelas estão brilhantes. Aí, de repente, o cavalo pisou na formiga. Aí, quando ela volta a falar, ela não sabe mais o que ela estava falando. Isso chama de vagação. Ela quebra o raciocínio. Ela está falando de uma coisa, de repente ela vai para outra, e quando ela volta, ela está em outro assunto, ela não sabia aonde ela estava, né? Então, por quê? Porque a energia está sendo muito gasta, a memória está estressada, está cansada, né? Ele fala que nós devemos aplicar a todas essas técnicas que nós temos aprendido, né, durante esse mês que nós separamos para trabalhar a saúde emocional, para fazer parte do time dos anormais, daqueles que poupam recursos psíquicos para irrigar uma mente livre. Então ele fala que as pessoas que conseguem se amar, se cuidar, contemplar o belo, né? As pessoas que conseguem ser proativas, ter uma visão multifocal, trabalhar a sua saúde, guardar as suas emoções, essas pessoas fazem parte do time dos anormais, porque isso não é muito normal, né? As pessoas pararem para ouvir uma leitura, pararem para crescer, pararem para se cuidar no dia de hoje, isso não é muito normal. Então ele fala que os anormais, né, eles conseguem trabalhar uma mente livre, criativa, proativa, contemplativa, né? Amamos a liberdade. Por ela, as sociedades fizeram revoluções, cavaram túneis, promoveram greves, alavancaram movimentos sociais. Entretanto, ser livre no teatro social não quer dizer necessariamente ser livre no teatro psíquico, ou seja, muitas pessoas cavaram túneis, fizeram inúmeras coisas, mas a sua psique era presa, né? Não era uma psique saudável. Então, assim, a palavra liberdade não aqui nesse caso, ele não está falando de libertinagem. A palavra liberdade está cravada nas páginas do dicionário, porém nem sempre nas páginas da história de cada um de nós. Ela é garantida pela Constituição, mas não no território da emoção. Não há liberdade concreta se consumimos energia psíquica de forma irresponsável. E ele diz que nós temos que fazer um diagnóstico transparente, honesto dos nossos comportamentos, daquilo que nos esgota. Muitos não fazem um check-up físico porque eles têm medo de descobrir doenças, né? Tem uma tese ingênua de quem procura acha. E do mesmo modo, muitos não fazem um check-up de sua interioridade porque eles têm medo de lidar com suas loucuras, falhas, incoerências e maturidade. Então ele diz que é preciso ter coragem para se assumir como ser humano e não como um Deus. Entender que pessoas calmas também têm momentos de agressividade, que pessoas amáveis também têm ataques de egoísmo, que pessoas lúcidas também têm em alguns momentos reações irracionais, né? Então, assim, lembre-se de que é preciso ter disciplina para praticar essas megas técnicas da gestão emocional, para promover saúde emocional, mapear os fantasmas mentais, superar os conflitos, né? Então, hoje nós vamos recordar as ferramentas que nós já estudamos. Renuncie à necessidade de ser perfeito. Como eu já expliquei a nível espiritual, que nós espiritualizamos tudo, nós não estamos abrindo um leque aqui para você pecar bem muito e se detonar, não. Renuncie à necessidade de ser perfeito, porque se você errar, você é humano. É só pedir perdão, né? Como eu falei, não é aquele erro calculado que você quer destruir outra pessoa, ou que você se autopune e erra contra você porque você quer, aquele pecado que você não quer largar, não. Sabe aquele erro que de repente você fica nervoso, você fala uma coisa que não deveria, né? Então ele vem falando, renuncie à necessidade de ser perfeito. Ter autoconsciência, ou seja, se interiorizar, mergulhar dentro de si, bombardear-se de perguntas para fazer uma avaliação, né, sobre como você reage aos eventos, como que você trabalha as perdas, as frustrações, como você constrói as suas relações sociais. Então isso é muito importante.
ter uma autoconsciência, né? Automapear-se, ou seja, diagnosticar os fantasmas mentais, as fobias, as obsessões, ansiedade, impulsividade, as falsas crenças. Lembra que nós falamos da necessidade neurótica de ser o centro, né? A necessidade neurótica, né, de poder, de ganância. Então é preciso a pessoa se automapear, anota, né? Nós que temos o Senhor Jesus, nós podemos orar sobre isso, pesquisar sobre isso, melhorar os nossos comportamentos. Nós aprendemos nesse tempo também sobre estabelecer metas claras para otimizar a energia cerebral, a fim de superar os conflitos, né, construtivamente. Supera-se conflito de uma forma construtiva. A conversa deve ser madura, deve ser construtiva. Para as mulheres, posso dizer, deve ser elegante, né? Você não precisa gritar, bater pé, bater porta, fazer bico, porque isso, além de ser deselegante, né, não te dá autonomia para você resolver o seu conflito de uma maneira madura, de uma maneira inteligente. Ter foco e disciplina para construir plataformas das janelas lights ou para reeditar as janelas killer. Falamos das janelas killer, que são as nossas janelas traumáticas, que quando a gente sofre alguma dor, essas janelas se abrem, e aí aqueles fantasmas saem da caixinha, e aí a gente começa a sentir ansiedade, medo, desespero, né? E as janelas light são aquelas que a gente traz à memória, numa linguagem bíblica, traz à memória o que nos dá esperança. A gente evita de pensar naquilo que de fato está nos destruindo, nos deixando ansiosos, desesperados, e a gente começa a pensar no que eu aprendi com essa dor, o que eu aprendi nesse caminho, né? Em que eu cresci ou em que eu preciso melhorar. E fazer escolhas e saber que todas as escolhas implicam em perdas, né? Hoje eu posso ter alguém, amanhã eu posso não ter, né? Hoje, então assim, nós temos que entender que a vida, ela vai caminhando, e nós estamos aqui nesse mundo sujeitos a várias coisas, né? E quando eu faço uma escolha, se eu quero realmente crescer em uma área, eu preciso abrir mão de outra área. No sentido assim, vou dar um exemplo. Como que eu quero ser um funcionário público se eu não quero abrir mão dos meus prazeres efêmeros para estudar para a prova, né? Então é exatamente isso que ele está falando. Fazer escolhas, isso implicam em perdas, né? Como que uma pessoa vai ser um ótimo orador, uma pessoa que explica bem, se ela não busca conhecimento, se ela não se aperfeiçoa? Então é isso. Às vezes abre mão de um filme, de alguma outra coisa, para poder crescer naquele foco que ela determinou, naquela escolha que ela determinou, né? Lembra que nós falamos sobre isso, né? Então, irmãos, o cérebro humano, segundo aqui o nosso doutor, ele diz o seguinte, que ele precisa estar num estado de relaxamento basal para cumprir com maestria suas tarefas cognitivas ou intelectuais. Então, se o seu cérebro não estiver de alguma forma relaxado, descansado, tranquilo, você não consegue memorizar, concentrar-se, assimilar, pensar, raciocinar, bem como também não consegue ser flexível, ousado, generoso, afetivo, porque o cérebro está nervoso, está com pressa, né? Então esse cérebro precisa descansar um pouco. No entanto, as sociedades modernas não favorecem esse relaxamento cerebral. Então existem muitos estímulos, a verdade é que existem estímulos em todos os lugares, em todos os momentos, né? São muitas propagandas, né? São muitas comunicações de todos os níveis, todas as cores, de todas as formas. E o seu cérebro não para de se conectar, lógico, um minuto, né? Então ele vem falando que há muitos estímulos ameaçadores, né? Que nos colocam em estado de alerta. Então nesse estado é preferível reagir a raciocinar, sobreviver a refletir, ou seja, a escolha é nossa. Seja lutando contra as ameaças, fugindo ou se escondendo. Por exemplo, se você está atravessando a rua e um carro freia bruscamente perto de você,
Você não acena simpaticamente para o motorista e lhe deseja uma boa jornada. A sua primeira reação é se afastar para realmente não ser atingido. Ou então, se você está numa loja de departamentos e um ladrão a invade, começa a disparar tiro, você não vai continuar passeando e fazendo compras. Então, em momentos altamente estressantes, o seu cérebro deixa o estado basal de relaxamento, fecha o circuito da memória e produz uma revolução metabólica que conduz o seu corpo ao limite para reagir rápida e violentamente, né? Então ele vem falando sobre isso, que falando essa linguagem, esses impactos que a gente nos leva a reagir muito rápido. Isso é um choque no nosso cérebro, né? Então a frequência cardíaca aumenta, né, dando a impressão de que o seu coração vai sair pela boca. Já sentiram isso? Os pulmões começam a ventilar rapidamente, você se sente ofegante, a pressão sanguínea e a resposta imunológica, ela sobe. Então tudo isso para exaltar sua força muscular, a fim de fugir ou lutar. Nessas situações, preservar a vida é muito mais importante do que pensar, do que analisar os dados. Em poucos minutos você gasta energia que em condições normais você gastaria em 24 horas. Então os impactos estressantes, né, aquele estresse louco, ele te faz gastar energia de 5 minutos como se você estivesse lutando 24 horas. Então, esse gasto aqui, no caso, que você precisa de uma reação rápida em alguns momentos, não é inútil. Então, por que o seu cérebro tem essas reações surpreendentes? Porque para ele, você não é mais um número na multidão, você é um ser humano único, inigualável e insubstituível. Então, o seu eu pode diminuir o seu valor, pode se inferiorizar diante de alguns intelectuais, menosprezar-se diante de autoridades políticas e celebridades, mas o seu cérebro ele não vai fazer isso. O seu cérebro não vai te inferiorizar e ele também não vai te abandonar. Então, os impactos vão acontecer. É isso que ele está falando, né? Todavia, não é suportável para o seu cérebro viver entrincheirado assim toda vez, que ele chama continuamente, né? Sentir-se em constante estado de alerta ou de guerra para protegê-lo. Ele diz que não é saudável você viver no limite do estresse, para ficar dando o tempo todo respostas dramáticas. Então, as respostas dramáticas, né, que esses sustos que a gente leva e a gente precisa se proteger, eles vão acontecer em alguns momentos, né? Mas ele é altamente desgastante se for algo contínuo. Já viu que tem gente que ela vive ligada nos 220, né? Estressada, o tempo inteiro preocupada? Isso não é bom para você. Isso te faz gastar uma energia inútil, né? Então, momentos depois que você passa por uma situação concreta, por exemplo, você precisou guardar a sua vida, né? As reações dramáticas ali foram processadas, você precisou se proteger ou dentro de um assalto ou algo difícil que aconteceu, é importante que você seja aquietado, né? Que você tenha o seu corpo aquietado. Então é importante tirar esse momento para você. Coração, pulmões e outros órgãos, eles precisam relaxar, porque afinal de contas, eles levaram um choque muito grande, né? Então, para isso, outros mecanismos metabólicos poderosos entram em ação para neutralizar esse processo. E aí, ele vem explicando algumas questões científicas aqui, que é um pouco complicada de entendermos, né? Mas uma coisa que ocorre é o seguinte: o seu cérebro, quando ele está extremamente estressado, esse apagar da memória é como se ele quisesse recarregar a bateria. Então ele precisa de um tempo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ele fala que, olha, nas sociedades modernas, urgentes, consumistas, competitivas, pouco generosas, bombardeadoras de informações, o nosso cérebro está sempre em estado de alerta.
Executivos, professores, médicos, advogados andam no limite. E ele pergunta: você anda no limite? Então isso provoca mentes esgotadas, né? Então ele diz: quando nós não temos inimigos reais, nós o criamos. Por quê? Porque a mente está esgotada. E aí ele fala que essas pessoas têm taquicardia, sudorese, falta de ar, dores musculares, nó na garganta. Sintomas que só deveriam aparecer em situações de risco para nos preparar para elas. Então a sociedade que deveria nos proteger se tornou uma fonte de estímulos estressantes. E o nosso eu, que deveria gerenciar a emoção, nutrir a tranquilidade, se tornou uma fonte de fantasmas mentais. Então, nós é que temos que educar o nosso eu. Nós é que temos que ver quando a gente está no limite, que a gente precisa de um tempo, no sentido assim, eu vou parar um pouco, vou para o meu quarto, vou fechar a porta, vou respirar fundo, vou orar, vou ouvir uma música, eu preciso desse tempo. Então o cérebro precisa desse tempo, né? E não é possível gastar energia cerebral sem sofrer desgastes emocionais. O gasto irresponsável de energia emocional cerebral, ele é insustentável. Então ele diz que plateias de magistrados, nunca nas sociedades livres houve tantos escravos no único lugar, que é na mente. Então, assim, ele diz assim que a sociedade está formando pessoas doentes, né? Estamos formando não apenas pessoas doentes, mas empresas, escolas, universidades, famílias, religiões, cujos os membros têm um desgaste de energia descomunal. As melhores pessoas estão adoecendo mais rapidamente, porque embora se preocupe com os outros, sejam éticas e generosas, colocam-se em lugar indigno na própria agenda, ou seja, tem gente que cuida de todo mundo e não cuida de si. É tempo de você analisar crua e transparentemente o lugar em que se coloca em sua agenda. Que coisa linda, né? Então ele está nos ensinando assim. Por exemplo, quem lida com muitas pessoas, os líderes, né, os pastores, os empresários, né? Ele fala assim, muitas vezes eles governam muito bem as outras pessoas, mas eles fracassam dentro das suas casas, com seus filhos, com seus cônjuges, né? Porque os estímulos estressantes estão sempre ali. Então é muito importante a gente trabalhar com coerência. Por que que como líder eu respeito a liderança de cada pastor, ou bispo, ou reverendo, mas por que que como líder eu não coloco 1000 coisas na igreja? Porque eu não quero gerar uma igreja estressada, uma igreja enrijecida, presa, angustiada. Eu quero que a igreja chegue leve, livre. Tanto que a percepção e a recepção da presença de Deus é diferenciada. Porque as pessoas não estão estressadas, elas não estão ali por medo, por obrigatoriedade, porque tem que ir em determinado evento, não. Elas simplesmente estão ali. E aí elas estão livres, então elas estão abertas. E elas são mais acessíveis a essa presença do Senhor. Então, assim, eu gosto de trabalhar com eu e meu esposo, o Bispo Darley, nós gostamos de trabalhar assim, né? Deixando que Deus seja Deus, né? Sem muita loucura nas agendas, para que as pessoas, quando elas entram na igreja, elas estão tranquilas, elas estão com prazer, elas não estão com medo de ir para o banco, elas não estão com medo de não serem aceitas, elas não estão com medo de levar grito, elas só estão ali. Então elas estão muito mais abertas a receber a palavra, o louvor, o toque do Senhor, porque elas estão sem estresse, tá? Totalmente com a mente relaxada. Então, assim, a gente tem que trabalhar essa questão da nossa autoconsciência, diminuir o desperdício de energia, né? Nós temos que entender que a nossa meta é a qualidade de vida, é a prevenção de transtornos psíquicos, promover relações saudáveis,
expandir o desempenho profissional. Então, quando a gente gasta energia inutilmente, a gente não tem tempo para descansar o cérebro, o que acontece? As nossas funções mais importantes, elas são comprometidas, né? Como nós já falamos. A concentração, a memória, o raciocínio, todo o desempenho intelectual, social, profissional. Por exemplo, quando eu vou fazer um evento, as pessoas criam com muita facilidade. Por quê? Porque elas tiveram tempo para pensar sobre aquilo, elas tiveram tempo para se organizar, não foi nada assim desesperador, aquele 1000 coisas, né, de segunda a segunda, não. Então elas têm prazer, elas têm tempo, elas transformam essa arte em um momento de comunhão e leva lanche, e aquela coisa gostosa, e tá à noite todo mundo feliz, ninguém estressado. Por quê? Porque a energia delas foi guardada. Então, assim, não gostamos, eu, bispo, de ficar estimulando o tempo todo, de segunda a segunda, aquela loucura. Temos os tempos, temos as equipes, né? Mas é uma coisa assim, nós queremos que eles cheguem com prazer, com tranquilidade, com amor, né? Então, a gente tem que abrir mão do sofrimento por antecipação, né? O primeiro comportamento que tem que ser gerenciado e desgasta o cérebro é esse, né? A pessoa sofre antecipada, ou seja, alguém foi para o hospital, ela já está pensando como é que ela vai pagar a campa, o caixão, as coisas, sendo que a pessoa ela só foi fazer uma consulta. Então tem gente que ela realmente sofre por antecipação, né? Então a nossa mente, ela é uma usina de construção de pensamentos, né? Então, assim, pensar não é uma opção do eu, é um processo inevitável. Então, nós vamos pensar sempre, mas a gente precisa ter cuidado, né, com esses, por exemplo, sofrimentos por antecipação. Ele também vem falando aqui uma coisa que gasta muita energia, que faz as pessoas ficarem muito tensas, é a ruminação do passado e o resgate de mágoas. Sabe quando a pessoa fica ruminando aquelas dores, né? Então, ele fala todos os pensamentos, raciocínios, sínteses, estratégias são nutridos por informações passadas, ainda que estas tenham sido registradas há poucos segundos ou minutos. Então, usar o passado de forma inteligente para produzir uma ideia, uma ousadia, uma reflexão, sonhos, projetos de vida é de grande utilidade. Agora, se ancorar nele para se chafurdar na lama de perdas, de críticas, calúnias, rejeições, traições, decepções, é altamente desgastante. Nós falamos aqui que nós não devemos ficar na órbita de quem nos machucou, nos feriu, né, quis denegrir a nossa imagem. Você tem que seguir a sua vida. Então ele fala que você ficar tocando nessas questões o tempo todo, só um minuto. Amém. Oh, meu Deus, eu não tô conseguindo. Só um minutinho. Então, assim, essas questões de você ficar ruminando o passado, ele traz realmente um desgaste muito grande de energia, né? Por exemplo, quem perdeu o emprego, foi humilhado publicamente, passou por uma crise financeira, foi zombado pela sua obesidade, pela cor da sua pele, pela religião, pela orientação, né? Então, assim, ele precisa pegar essas zonas traumáticas que contêm essas experiências estressantes, né? E mudar isso. Por exemplo, nós que pregamos, nós gostamos de pegar as nossas experiências, né? Lemos a palavra de Deus, a gente muda isso. Como? A gente ensina ao povo. Olha, eu passei por isso, então o caminho não é esse, o caminho é aquele. E biblicamente é assim, né? Então, assim, nós não precisamos ficar ruminando aquilo tudo, senão a gente vai gastar muita energia, né? E aí a gente não vai viver a nossa vida. E ele diz assim, ó, quem não enterra seus cadáveres emocionais vive um eterno velório existencial, gastando energia emocional inútil. Quando as perdas o enredarem, quando as crises baterem sua porta, quando alguém em quem você apostou muito feri-lo, não venda a sua paz. Não irrigue o sentimento de vingança, de ódio, nem a culpa. Não esgote o seu cérebro, nem
Desertifique sua memória com essas janelas traumáticas. Tenha sempre em mente que a maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. Isso não resolve o problema dele, mas resolve o seu. Ele deixa de ser o seu algoz. Amém? Estimule o seu eu para gritar silenciosamente e dizer: os melhores dias estão por vir. Ele fala que nós temos que abrir mão do detalhismo. O que é isso? É uma preocupação neurótica com detalhes, tá? Isso aqui é uma coisa psíquica que gasta muita energia, né? Observar os detalhes, irmãos, é extremamente importante, mas se perder em detalhismo é um desperdício de energia emocional, uma péssima preocupação neurótica, né? E toda necessidade neurótica é um desejo excessivo, superdimensionado, sequestrador de tranquilidade. Tem gente que valoriza picuinha, fofoca, falatório, crítica, atitudes alheias, pequenos problemas, seja em casa, seja na igreja, seja na empresa, perde o foco de grandes alvos, não constrói grandes estratégias, torna-se um consumidor irresponsável. Então, existem muitas pessoas que elas são antenadas em problemas, parece que só enxerga a coisa difícil, né, com uma atração irresistível, né, por comprar aquilo que não lhes pertence. Então, aquilo que não te pertence, aquela briga que alguém te contou que você não tem nada a ver, você só deve orar e orientar. Isso não te pertence, você não tem que entrar nisso, né? Ele fala aqui que tem pessoas que são especialistas em se contaminar com a dor dos outros, peritas em se envolver em crises e conflitos alheios, e depois não sabem a razão de viverem estressadas, cansadas e impacientes. Então, assim, a gente observa os detalhes, mas às vezes vai ter momento que não vai ter como, vai ter um detalhe ou outro que não vai sair exatamente como você planejou. Você vai perder a paz por causa disso? Não. Amanhã é um outro dia, né? Então, assim, a timidez também, que é a perda da espontaneidade, ela gasta muita energia. É aquela pessoa que está dentro de um grupo, ela tem tanta vontade de falar, mas ela não fala. E aquilo ali gasta uma energia muito grande, né? Então, assim, as pessoas tímidas estão entre as melhores da sociedade. Elas geralmente são éticas. As pessoas tímidas monitoram muito bem as suas palavras, né? Os seus gestos, se preocupam-se com a dor dos outros. Então, elas parecem viver assim num oceano emocional azul. Só que esse oceano, ele é muito turbulento, né? E desgastante. Por quê? Isso porque as pessoas tímidas perdem a galinha dos ovos de ouro, que preserva a energia emocional e leva o cérebro a um estado basal de relaxamento, a espontaneidade. Então, a pessoa muito tímida, num foco de tensão, ela começa a se lembrar dos traumas que ela viveu. Aí o circuito da memória fecha, aí o eu fica travado, aí ela não consegue se colocar, né? Então, assim, e elas não dão respostas brilhantes, né, do seu trabalho. Elas não conseguem abrir o coração e falar, porque elas não são capazes, porque a sua inteligência, elas fica sabotada pela insegurança. É aquela pessoa que ela queria falar, mas ela sente tanto medo, tanto medo, tanto medo, ela se auto-sabota. Aí fecha o circuito da memória. Ela até quer falar, mas não dá conta de falar, né? Então, assim, isso ocorre no esporte. As pessoas têm medo de falhar, né? Elas têm medo de falhar. Então, assim, as críticas da torcida, da imprensa, podem dificultar a abertura das janelas saudáveis da memória. Aí contamina o comando cerebral, a visão de campo e a tomada de atitudes vencedoras. Então, as pessoas são tão inseguras às vezes que elas têm sudorese, né? Que é uma transpiração excessiva. Elas ficam suando, já viram? Principalmente nas mãos, assim, nas axilas, a ponto de terem vergonha de cumprimentar os outros para não constrangê-los com seu suor. Tem medo de perturbar os outros, mas não se importam em se perturbar. Então, elas vão gastar uma energia muito grande. Então, assim, elas deveriam se treinar dizendo: as favas com que os outros pensam de mim, minha paz vale ouro, o resto é resto, né? Então, assim, a timidez, no caso da formação da personalidade,
ele fala o seguinte: muitos pais bem intencionados podem estimular a formação dos filhos tímidos e inseguros. O pai que julga, fica comparando o filho, silencia, critica excessivamente a criança. Aí as pessoas vão crescendo com o eu intimidado, com as plataformas killer acentuadas, elas ficam traumatizadas, né? Então elas têm uma excessiva preocupação com a sua autoimagem. Então fica aí a dica para os pais: cuidado. É muito importante que o seu filho saiba se expressar. É muito importante que ele tenha confiança de falar. Porque se você critica o tempo todo, julga o tempo todo, o seu olhar já condena ele. Ele vai ficar com vergonha, ele não vai se aproximar, ele não vai conversar, ele vai ficar no canto porque ele foi sabotado. Então, assim, nessa era das redes sociais, ele fala aqui que há milhões de pessoas escravas da timidez e elas ficam só falando por mensagem. Por quê? Porque elas são inseguras, né? Então, assim, os tímidos são pessoas notáveis, mas eles descuidam de seu planeta cerebral. Aí eles gastam energia psíquica extrema com esse tanto de preocupação, né? Então, é muito importante, você que é pai, mãe, até você que é líder, deixa a pessoa se aproximar com amor, né? Às vezes a pessoa vem conversar com você, às vezes a pessoa vem abrir o coração e você está numa pressa absurda, num estresse louco. Fala rápido, minha filha, porque eu tenho que sair, andar ligeiro. E aí a pessoa vai ficando nervosa, tímida e desesperada, insegura e acaba que ela não expõe. Então, assim, é muito importante, nós que somos líderes e pais, passar para a pessoa essa confiança. Eu estou aqui para te ouvir. Pode falar o que você quiser, tá bom? Marcar um tempo, né? Abrir o coração, deixa ela falar e você vai ouvir. E essa pessoa ou esses líderes que você está formando, vai chegar um momento que eles vão começar a dizer assim, qualquer coisa que acontecer, eles vão poder falar. Eles não vão ser julgados, criticados, maltratados. Eles podem abrir o coração, falar. O seu olhar não é um olhar assim, eu sou Deus, aquele olhar condenatório, né? Então, assim, é muito bacana essa questão aqui de você deixar seu filho falar, se expressar, abrir o coração, né? Quando minhas filhas eram pequenininhas, elas tinham um hábito assim: mamãe, entra aqui no quarto, fecha a porta, que agora é só um momento meu e da mamãe. Ou então conversar com o papai: papai, me leva para passear. O pai sai de carro, elas querem ir para bater um papo, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana. Graças a Deus temos formado muitos líderes e eles conversam, eles se expressam, eles sabem que não vão ser expostos, envergonhados, né? Então isso é bem legal. Então, assim, ele fala que as ideias fixas e os rituais comportamentais, né? Aquela mente cartesiana que não aceita e não tolera, às vezes alguém que rabiscou sem querer alguma coisa, também gasta muita energia. Seja bem-vinda também, Mariana, que está aí, né? Então, assim, nós precisamos, irmãos, tirar de nós o lixo psíquico. Somos nós que decidimos o que fica e o que sai, né? Temos que abrir mão também da necessidade neurótica de mudar os outros, através de atritos, críticas e tom de voz exagerado. Muitos casais belos e tranquilos vão perdendo a generosidade com o passar dos anos. Pais sensatos vão asfixiando sua lucidez. Profissionais inteligentes vão debelando sua serenidade. A emoção passa a dominar a razão, perde-se a racionalidade. E com o tempo as pessoas se entrincheiram e adotam como meta fundamental mudar o outro, sem saber que ninguém muda ninguém. É o Espírito Santo, ele muda. Nós, como líderes, eu tenho ovelha que na primeira semana ela estava bombada. Tinha lido já o Novo Testamento inteiro e estava citando versículo. Tem outras que demoraram um mês. Tem outras que demoraram um ano. E na verdade, todos nós estamos num processo de crescimento. Eu tenho ovelhas que demoraram 5 anos. Eu tenho ovelhas que demoraram 10 anos. Né? Eu tenho ovelhas que eu estou com ela há 20 anos e agora ela está se levantando. Então, cada um tem um processo, né? Então a gente precisa respeitar esse processo.
Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai ativar o desenvolvimento, a gente ativa o desenvolvimento, né? Mas a gente entende que existe um ser poderoso que se chama Espírito Santo, que ele transforma, né, a vida das pessoas. Então, assim, se você pegar uma pessoa teimosa, ele fala isso como médico, né? Se você pegar uma pessoa teimosa e você tentar mudá-la de uma forma assim autoritária, o fenômeno RAM, que é quando a memória armazena as informações, ele vai se expandir. Os traumas vão crescer, aí a pessoa vai ficar mais teimosa ainda. Impressionante, né? Então, assim, então todas as estratégias que usamos para isso vão cristalizar o que mais a gente detesta na pessoa. Você fala tanto daquilo que você não gosta que a pessoa só faz aquilo. Então nós temos que ter outras formas. Uma delas, nós que somos cristãos, temos um grande presente, né? Que é orar. Deus faz milagres, né? Mas se a gente mudar a estratégia, se a gente elogiar, por exemplo, o acerto da pessoa, né? Ou se exaltar a atitude inteligente e flexível, se a gente aplaudir um gesto generoso, né? Então nós vamos estimular a formação da janela light. E aí aquela pessoa vai mudando. Então, brigar por coisas tolas, guerrear por atitudes débeis, vai sugar a energia do cérebro. E o cérebro detona tanto o mecanismo de proteção e relaxamento e fica viciado em atritar, né? Então não é para menos que conhecemos muitos casais que brigam a vida toda e nunca se separam. Estão acostumados a atritar, né? Quem se exaspera, grita, pressiona, já perdeu. Perdeu sua autonomia, sua sabedoria, sua capacidade de racionalizar recursos cerebrais e influenciar pessoas. Quem eleva o timbre de voz apela aos instintos para resolver conflitos e não à razão. Torna-se um devorador da energia emocional dos filhos, dos alunos, do colaborador, do parceiro e de si mesmo. Então ele fala que de todas as técnicas da liderança emocional que nós temos estudado todo esse tempo, nenhuma é tão bela quanto aprender a expor ao invés de impor. E, consequentemente, dá liberdade para as pessoas falarem, dá liberdade para as pessoas discordarem, dá liberdade para que elas tenham opiniões diferentes, né? E aceitar o seu próprio destino. Tem pessoas que querem decidir ir para outro lugar, não quer mais ser sua ovelha, quer ser ovelha do outro, lá em paz, né? As outras querem ficar com você, amém, glória a Deus. Muitas a gente sente muita falta, né? Mas assim, nós temos que entender que as pessoas têm liberdade. Você não vai morrer por causa disso, né? Então, aceitar o ritmo das outras pessoas, brincar com elas. Tem gente que não brinca mais, gente. Às vezes você vai brincar com a pessoa fala, tá doidona, bispo? Graças a Deus, minhas ovelhas são bem tranquilas quanto a isso, né? Mas assim, que eu sou bem brincalhona às vezes. Às vezes eu sou meia dura, mas eu tenho que ser, né, gente? Que eu tenho que proteger o rebanho. E o pastor fica bravo quando ele tem que proteger o rebanho, né? Porque ele tem que afastar o lobo. Mas assim, geralmente no meu normal eu sou bem tranquila, bastante brincalhona, né? Então assim, brincar com as pessoas, se divertir com as suas características, né? Ser leve, solto, tranquilo, lúcido, né? Isso é um bálsamo para a convivência social. Quem expõe suas ideias em vez de impô-las, torna-se um jardineiro da emoção. Planta a janela light, que eu já expliquei, né? Quem está chegando agora, a janela light é aquela janela que se abre, nos dá prazer, né? Aquela janela de trazer à memória as coisas boas da vida, né? Então, assim, quem expõe, quem ensina, ele vai liberando sementes inesquecíveis e vai influenciando positivamente as pessoas a se reciclarem. E quem supera essa necessidade neurótica de mudar o outro, torna-se um poeta da vida. E um dia, quando menos se espera, as sementes eclodem, produzem uma primavera emocional e insondável. Então, geralmente, você é o testemunho, né? Do jeito que você vai agindo, é muito interessante. Quando você observa, você vai conduzindo. Quando você observa,
ao seu rebanho, os seus liderados, as pessoas que te seguem, eles estão caminhando parecido com você e eles estão abrindo mão já de várias outras coisas que machucavam, que impediam o crescimento, sem você impor. Porque eles vão vendo que é prazeroso, que é saudável. Então eles começam a caminhar, eles começam a aprender e eles começam a crescer. De repente, quando você olha, tem uma primavera na convivência, né, com as pessoas. E então nós precisamos não tentar mudar o cérebro das pessoas, mudar a nós mesmos, mudar a nossa estratégia, né? Poupar o nosso cérebro. E aí a gente vai crescendo. Então essa cobrança excessiva, tem gente que tem a necessidade de controlar o outro, né? O líder não é dono do rebanho, né? Ele está ali como um pastor que toca ali o seu apito em um lugar agradável. As ovelhas que são ovelhas de verdade ouvem a sua voz e vêm. E aí ele abençoa, mas elas têm a vida delas. Tem um que quer viajar em janeiro, o outro quer viajar em julho. Então assim, você não é um controlador da vida das pessoas. Você orienta, né? É lógico que se a pessoa quer participar da sua liderança, ele tem os padrões. Tem padrões sérios, afinal de contas, a gente está trabalhando para Deus, né? Mas essa questão de controlar a vida das pessoas, né? Eu já vi casos de famílias desmarcarem viagem porque o pastor não deixou viajar. Eu acho assim que nós temos que respeitar também o limite, o individualismo, né? De cada ovelha, de cada família, enfim. Amém, queridos? Muitas pessoas foram traídas, então elas têm essa necessidade de controle, né? Então, assim, meu esposo costuma muito orar, dizendo: Senhor, nós estamos aqui, né, cuidando daquilo que o Senhor nos entregou, mas as ovelhas são tuas. Então, assim, é um prazer, né, irmãos, estar aqui abençoando a vida de vocês. Nós trazemos muito conhecimento, né? Graças a Deus nós crescemos nesse tempo, lemos bastante, vamos ler mais. Então ele traz aqui a última coisa, que agora eu termino, é a pessoa que é autoagiota das emoções. Ela cobra muito dela mesma, muito dela mesma. E quem cobra demais de si se torna vilão do seu cérebro. Às vezes, eu já fui assim, cobrei muito de mim. Eu tinha vergonha até de dormir à tarde e a ovelha chegar e eu estar com a cara amassada, de tanta vergonha. E quem me ensinou a descansar um pouco o cérebro assim? Meu esposo, né? Porque eu era extremamente ligada nos 220, com medo de errar. Hoje não, se eu estiver muito cansada, muito exausta, precisar mesmo de descansar, eu aviso o rebanho e eu descanso, porque é necessário. Então, às vezes você cobra tanto de você, né? Você errou com alguém, ficou nervosa, já quer se matar, já quer largar tudo, né? Porque o padrão de perfeição é muito alto. Então, assim, errou, se arrepende, pede perdão, continua caminhando, Deus é contigo, você é humano, né? E é isso. E vamos crescendo, amém? Então, assim, eu desejo que Deus abençoe vocês, que o Senhor nos ajude a crescer. Para vocês que chegaram hoje, a gente trabalhou muito este livro aqui, ó. Trabalhamos muito, ele é cristão, tá? Trabalhamos esse aqui também, ó. Parte pequena dele. Mas nós trabalhamos bastante, né? Gary Collins. E temos muita coisa ainda aqui para a gente comer, se alimentar e se preparar para esses tempos, tá bom? Então, assim, eu quero te convidar para a gente orar e, em nome de Jesus, sermos edificados pela presença de Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor nos ajudou a completar esse tempo. Nós oramos por sabedoria, nós oramos por entendimento, por inteligência. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a gerenciar o templo do Teu Espírito, que somos nós. Que possamos viver uma vida equilibrada, que possamos viver, Senhor amado, em nome de Jesus, agradecidos,
que possamos adquirir a tua saúde, que possamos adquirir, Senhor amado, o teu modo de ser e de agir. Eu quero abençoar a cada um que está conosco nesta noite. Quero pedir que o Senhor nos proteja. Quero pedir que o Senhor nos abrace. Que o Senhor nos dê uma noite cheia do teu Espírito. E que o Senhor derrame sobre nós o Espírito de sabedoria, de entendimento, de inteligência, de discernimento. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Boa noite e obrigada mais uma vez. Em nome de Jesus.